Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que saber, a primeira coisa que a gente tem que conhecer é o seguinte. Quando nós queremos fazer intrusão anterior, tá? Nós precisamos, para fazer uma intrusão real, que haja uma força, um vetor de força intrusivo, ponto. Agora, mais importante, ou tão importante quanto isso, né, é, claro, magnitude, tá, que eu vou falar mais adiante sobre isso, mas a localização dessa força, por onde passa essa força, tá certo? Então, qual a resultante, por onde passa a resultante dessa tua força intrusiva? E aí você pode falar assim, o arco contínuo ele promove a intrusão dos incisivos, como por exemplo um arco de curva reversa. Muita inclinação vestibular e quase nada de intrusão real. É pura, praticamente pura intrusão relativa. O que é intrusão relativa, gente? Vou fazer na minha mãozinha aqui, deixa eu tirar aqui o slide só para falar rapidinho aqui. Intrusão relativa. Tá? Se eu tenho aqui um incisivo, né, aqui eu estou simulando uma linha tangenciando a borda incisal. Tá? Então a borda incisal, acho que meus dentinhos já não estão aqui mais para eu poder mostrar, mas enfim, estou em casa. Se eu tenho uma vestibularização, olha a borda incisal para onde vai. Ela sobe, né, intrui, só que é uma intrusão relativa, eu não estou intruindo de corpo, eu estou fazendo uma intrusão relativa. É uma inclinação vestibular, tá bom? E é isso que o arco de curva reversa faz, ok? Se você tem uma mordida profunda, provavelmente ali inferior, a curva de Spee vai estar acentuada e os incisivos vão estar lingualizados. Então essa vestibularização ela é benéfica, mas acontece muito de casos que você não pode vestibularizar. E são nesses casos que nós vamos falar sobre essa intrusão aqui agora. Tá? Nesses casos em que nós precisamos fazer uma intrusão sem vestibularização, onde a gente quer fazer uma intrusão real. Beleza? Então, partindo desse princípio, nós vamos falar aí de centro de resistência. Por quê? Se nós queremos fazer uma intrusão real desses incisivos, é necessário que haja uma resultante de força passando pelo centro de resistência. Todo dente tem seu centro de resistência, né? Todo mundo sabe que os dentes unirradiculares apresentam um centro de resistência, né? Ali aproximadamente entre terço médio e terço cervical radicular, certo? Mas que quando nós vamos mover um bloco de dentes, esse centro de resistência individual já não interessa mais. O que vai valer é o centro de resistência desse bloco. E quando nós vamos produzir uma intrusão de incisivos, onde está o centro de resistência dessa unidade, desse bloco? E é isso que eu vou falar nesse início agora, tá bom? Então, olha só, o centro de resistência, ele se encontra aqui, olha, tá? Numa vista lateral, ele está ali, olha, no longo eixo do incisivo lateral. Então, se nós queremos fazer uma mecânica intrusiva, a nossa força de intrusão ela tem que passar exatamente nesse ponto que vocês estão vendo aí no slide, né? Na distal do incisivo lateral. Como fazer isso numa mecânica de arco contínuo? Inviável, fisicamente inviável. Fisicamente é impossível. A força vai estar ali passando pela vestibular de todos os dentes. Então, se nós queremos uma intrusão pura, esquece arco contínuo. Esquece arco contínuo. Se você quer uma intrusão verdadeira, uma intrusão pura, o que eu quero dizer com isso? Sem vestibularização, você vai ter que adotar mecânica de arco segmentado, a técnica do arco segmentado. Ah, não, mas eu não quero, eu faço straight wire. Tudo bem, mas você nunca vai conseguir fazer uma intrusão real de corpo sem vestibularização. Ah, não, mas aí depois eu corrijo. Beleza, seu tratamento vai demorar muito mais que o meu. Tá? Então, se o teu objetivo é tratar melhor, otimizando o tempo do seu tratamento, você tem que conhecer biomecânica. Não adianta. Não adianta. Tá? Então, existem pilares na ortodontia que se você não dominar, você vai ficar fazendo uma ortodontia mequetrefe. Entendeu? Então, você vai vestibularizar, tudo bem. Se o caso permitir vestibularização, maravilha, você não precisa fazer isso. Você pode fazer a tua intrusão com o vetor de força passando ali por vestibular, não tem problema nenhum. Né? Você pode fazer isso daqui, ó. Olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó. Como que é a mecânica intrusiva
com arco contínuo? É isso aqui, olha. A intrusão passa por vestibular. Se ela passa por vestibular, meus amigos, vai criar momento. Tendência de rotação quando existe uma força longe do centro de resistência. Olha o que vai acontecer. Beleza? Então é isso. Não tem mistério. Física, tá bom? Olha lá, ó. De novo. Força por vestibular, não vai ter intrusão real. Está longe do centro, está à frente do centro de resistência. Os dentes vão inclinar para vestibular. Inclinação, vestibularização, flaring. É isso. Tá ok? É isso que acontece no arco de curva reversa. Ah, não, mas eu uso o arco de Ricketts, o arco base de Ricketts. Aonde esse arco estará ancorado? Ele vai estar ancorado nos brackets dos incisivos? Se a tua resposta foi sim, e provavelmente foi, né? Você vai produzir vestibularização também. Ah, quer dizer então que o arco de intrusão ele não intrui? Ele intrui. Mas nós vamos ver exatamente, ou muito próximo, né, do real, o quanto tem de intrusão real e o quanto tem de intrusão relativa, de vestibularização. Tá? Então veja bem, isso aqui, olha, é o que nós não queremos quando nós queremos uma intrusão real. Então se você tem um caso, mordida profunda, se você tem um caso aí, mordida profunda, tá? Aqui eu estou dando exemplo no superior, pessoal, mas você pode aplicar no inferior também. Tá? Essa técnica não, esse conhecimento, a física, ela funciona para o superior e para o inferior. Para o superior e para o inferior. Tá? Então, apliquem isso quando vocês quiserem uma intrusão real, uma intrusão de corpo. Mordida profunda com dentes inclinados para vestibular, eu não posso vestibularizar mais. Senão, olha só o sacrifício que você vai fazer nessa raiz para depois corrigir essa vestibularização toda. Tá? E uma vez que você tenta corrigir essa vestibularização, você tende a voltar esse dente para a posição original. Porque você não intruiu nada, você só vestibularizou. Ah, mas e o arco cia? Se você amarrar ele por vestibular, ele vai fazer a mesma coisa. Então lembra, se você quiser fazer intrusão, temos que buscar o centro de resistência. Buscar que nossa força atravesse o centro de resistência. Então galera, é isso. Quando nós buscamos centro de resistência, nós conseguimos um movimento de corpo, um movimento puro e não a inclinação para vestibular. Tá ok? O que mais? Agora vamos começar. Agora que vai começar a brincadeira. Então isso quer dizer que... Tá? Isso quer dizer que a nossa força, ela tem que passar aqui, olha. Beleza? A nossa força, ela tem que passar aqui, certo? Então, se nós queremos fazer uma intrusão anterior, a força, ela deve passar no centro de resistência, ou o mais próximo possível dela. Tá bom? Como a gente atinge essa área? Como a gente atinge essa área? Né? Então, olha só, vou colocar a animaçãozinha aqui para vocês verem o que acontece. Olha aqui, ó. Força no centro de resistência, linha de força ali, ó, tangenciando o centro de resistência. O movimento vai ser, agora sim, olha só, intrusão de corpo, intrusão real. Agora, muito cuidado, porque a intrusão real, você está empurrando o ápice contra o osso. Então, é um movimento muito sensível. A força, ela tem que ser muito suave. E aí, vai lá, anota aí. Eu quero ver vocês aí, papel e caneta na mão, anotando, porque eu não vou fazer slide de tudo, vai ter muita coisa que eu vou falar aqui, então fiquem ligados, que é justamente para vocês estarem atentos comigo. Quantos gramas força nós vamos aplicar na intrusão? Sempre você vai calcular em torno de 15 gramas força por raiz, tá bom? Então, se nós vamos intruir 4 incisivos, e aí que está o grande segredo, para você conseguir fazer uma intrusão real, é extremamente importante que você segmente, e que você faça primeiro os incisivos, né, e depois você coloca o canino sozinho para intruir, você intrui só o canino, tá bom? Mas é muito importante que seja segmentado. Mecânica contínua, mecânica de arco reto, não vai fazer uma intrusão real desse jeito. Sempre vai haver vestibularização. Em alguns casos muito, em outros casos médio, mas nunca zero de vestibularização com mecânica de arco contínuo. Beleza?
Então, se você quer intrusão real, se você não pode ter vestibularização, nesse seu caso de mordida profunda, você tem que buscar força no centro de resistência, e essa força para passar no centro de resistência tua mecânica tem que ser segmentada. Beleza? E 15 gramas por raiz aproximadamente. Beleza? É isso aí. Tá bom? 15 gramas força por raiz. Se for um paciente com comprometimento periodontal, menos ainda, 5 a 10 gramas força por raiz. Beleza? Se for incisivos inferiores, baixa um pouquinho também, pode trabalhar ali de 10 a 15 gramas força. Tá bom? Então é isso aí.